Olá, sagitarianos! Vamos lá ver como é que vai ser a semana de vocês, essa semana que se inicia no dia 10 de novembro, hoje é dia 9, então você pode considerar hoje também, que hoje é domingo, o primeiro dia da semana, né? Mas vamos ver aí como é que tá a sua semana que vai entrar, tá bom? Lembrando que essa é uma tiragem coletiva, pode ressoar com você, pode acontecer de não ressoar e tudo bem, é normal. A gente tá falando com muita gente, né? Se ressoar, por favor, comentem aqui, eu vou gostar muito de saber, tá bom? Se não ressoar, tudo bem, você pode me chamar para fazer uma tiragem individual, uma consulta individual, para a gente ver a sua energia, o seu momento, tá? E vou pedir também para vocês não se esquecerem, por favor, de se inscrever no canal. Meu canal está começando, né? Eu não trabalhava na internet, só trabalhava fora dela. E agora eu resolvi abrir esse canal para trabalhar aqui com vocês, mostrar o meu trabalho de tarô, tá bom? Então preciso que vocês me ajudem. Vamos lá. Vamos começar pedindo para o universo me fazer de canal limpo e direto, para que através dessas cartas de tarô eu consiga receber as mensagens que eu busco, as respostas que procuro, sem que meus medos, desejos, pensamentos, sentimentos interfiram na tiragem ou na leitura, para que os sagitarianos recebam a mensagem mais clara, limpa e direta possível. Então vamos lá, gente. Vamos primeiro tirar uma energia da semana. Vamos tirar uma carta para a energia da semana. Depois eu vou tirar mais três para contextualizar essa energia, tá? Então vamos lá. Energia da semana do Sagitariano. Rei de Espadas. Saiu. Foi pro Escorpião, saiu o Rei de Espadas também. Vamos ver aqui o que quer dizer para vocês. Vamos pegar três cartas para contextualizar. As de Copas. Quatro de Paus. E três de paus. Vamos ver a energia de vocês, então, entender um pouquinho. Lembrando que conforme a gente vai tirando as cartas, gente, a história vai se montando, tá? Então, num primeiro momento, assim, pode parecer, talvez, que não encaixe alguma coisa, mas fica até o final, que a história, quando tá completinha, assim, se encaixa em muita coisa, tá? Então, vamos ver, ó. A energia de vocês é do Rei de Espadas. O Rei de Espadas é o rei cortante, né? O rei frio, calculista, nem sempre no mau sentido, pode ser bem no bom sentido também, né? De você ter clareza para decidir coisas, clareza para se comunicar, clareza daquilo que quer, né? Então, é um rei que tem clareza mental, tá? Também clareza na comunicação, tá bom? Ele calcula as coisas antes de fazer, então não tem nada de impulsividade aqui nesse rei, tá? Aí temos o As de Copas, o 4 de Paus e o 3 de Paus para contextualizar. Vamos lá montar então a nossa energia, né? Eu vejo aqui, tá, que parece que você vai entrar nessa energia do Rei de Espadas, porque talvez você esteja tendo um comportamento muito passional, né? Muito emocional, e algo vai te pedir para você parar e pensar, né? Porque você precisa olhar para o seu futuro de uma forma mais racional, talvez planejando um próximo passo, que pode ser inclusive um próximo passo de se comprometer com alguém, de repente, ou com algum trabalho também, tá? Essa carta fala de apoio, de compromisso, de comemoração. Pode ser para você ter um pensamento lógico e racional sobre alguma festa, por exemplo, que você vai dar, ou que você vai gastar dinheiro, por exemplo, né? Então você tem que olhar o próximo passo, planejar. Planejar, na verdade, é o 2 de paus, né? O 3 de paus já é o próximo passo. É se preparar para dar o passo, né? E a energia que está pedindo para que você faça isso de forma racional, tá? Eh, Me bateu muito festa mesmo, assim, sabe? Quando você fosse dar uma festa, né? Sei lá, de família, de 15 anos para filha, ou de casamento, de noivado, sei lá. E você tem que pensar bem como é que você vai fazer, qual vai ser o seu próximo passo de uma forma racional, não emocional. Não vou fazer tudo do jeito que eu quero, do jeito que eu sempre sonhei, mas aquilo que eu posso calcular e ver que está dentro ali do que eu posso fazer, né? Me bateu um pouco isso, mas a gente vai entender aonde se encaixa isso aí conforme a gente for tirando as cartas. Vamos tirar então mais aqui, Sagitariano. Vamos pegar o desafio da semana, no mesmo formato, uma carta e três para contextualizar. Vamos lá. Desafio da semana do Sagitariano. Desafio é a Rainha de Espadas. Engraçado que a energia é de Rei de Espadas, mas o desafio é Rainha de Espadas. Vamos ver. Pagem de Paus, Rei de Copas e Seis de Espadas. Vamos ver.
que pode ser o desafio? Bom, ele está falando para você entrar numa energia, ou que você vai estar numa energia de rei de espadas, mas mostra como desafio a rainha de espadas. Sabe o que eu entendo? Que você precisa entrar nessa energia de reis de espadas, mas é difícil para você. É difícil para você ser racional. Porque assim, a rainha de espadas é bem parecida com o rei, né, só que ela tem a energia feminina, então tem uma energia ali de também de cuidado ao comunicar, talvez o rei seja mais seco, a rainha tenha um pouco mais de cuidado, porque ela é rainha, mas ainda assim ela é muito lógica, muito direta, muito cortante, tá. Mas eu vejo que para você entrar na rainha no nessa energia de clareza, de frieza para decidir alguma coisa, é um desafio para você, por isso que a rainha apareceu como desafio, sabe. Então, para você entrar nessa energia que o tarot está dizendo que você tem que entrar, ou que você vai entrar, vai ser um desafio para você entrar, tá? E aí a gente vê por quê, né? Talvez porque você tem uma energia muito de rei de copas, uma energia muito empática, muito emocional, né? E tanto que a sua energia corte um pouquinho isso, talvez você tenha que ser mais racional, né? Porque tem aqui uma energia de as de copas, como se isso existisse em você, né? E aí o tarot tá falando, não, mas a energia tem que ser menos isso e mais racional. E aí a mesma coisa, o desafio é justamente você deixar essa parte de lado, a parte emocional de lado, para ser essa pessoa mais fria, mais calculista, mais, né, mais cortante, mais direta, ter essa clareza, né? Essa carta aqui, por exemplo, fala de empolgação, né, de impulso, é o pajem de paus, né? Então é uma carta que fala de começo empolgado, sabe? De algo que você vai começar muito empolgado, e ele tá como desafio. Né. Então, assim, talvez você precise ser menos emocional, mais racional, mas também não perder a empolgação, mas não ser impulsivo, porque se tá como desafio e essa carta é impulsiva, talvez você tenha um comportamento impulsivo que você vai ter que segurar, e isso pode ser um desafio para você. Mas também pode falar assim: "Olha, mesmo que você tenha que segurar a emoção, não perca a empolgação de fazer as coisas", também pode ser nesse sentido, tá. E o 6 de espadas, ele fala assim: "Ó, deixa o tumulto para trás, deixa a confusão para trás e vai para um lugar mais calmo, né, siga para um lugar mais calmo". A gente está falando aqui de decisões. Aparentemente, você vai ter que tomar decisões, porque tem tanto na energia como no desafio, né. Decisões que você vai ter que ser frio para pensar, tá. Então talvez e essa carta, mesmo que seja um deslocamento, né, da confusão para o que é mais calmo, né, esse deslocamento de deixar a confusão para trás, ela é uma carta de espadas, né. Então ela fala muito sobre você pensar, porque pensar vai te levar para um lugar de mais clareza, né. Você vai sair de um turbilhão ali de emoção, de empolgação, né, de passionalidade, para um lugar onde você vai ter mais clareza para tomar as decisões, tá. Então me parece um desafio você deixar essa emoção de lado, que parece que é uma coisa que tem em você, ou pelo menos nessa situação que você vai viver aí, ou que você está vivendo, ou que você, né, está planejando fazer algo, é uma coisa que te empolga, que te deixa muito emocionado, assim, no sentido de ter muita emoção envolvida, e aí, o seu desafio é conseguir ter a clareza suficiente para sair desse turbilhão emocional e conseguir enxergar para onde é que você tem que chegar, qual é o objetivo, aonde você tem que chegar, né, com mais clareza. E é um desafio para você. A própria energia que te pede a semana é um desafio para você alcançar, porque talvez você seja o oposto disso, tá? Vamos ver. Vamos pedir melhores atitudes para você, sagitariano, nessa semana, para ver se a gente entende um pouquinho mais do que pode ser essa situação. Então, vamos pedir melhores atitudes para o sagitariano essa semana. Vamos lá. 5 de ouros. 5 de ouros é uma energia meio pesadinha, né? Mas vamos entender, porque isso é um conselho, né? A melhores atitudes é um conselho, né? Olha lá, 3 de copas, fala muito de comemoração, assim como o 4 de paus ali no começo também falou, né. Olha lá, 10 de copas, não parece festa de família? Tá parecendo. E julgamento. Vamos tentar entender então qual é a sua melhor atitude da semana, tá. Aqui tá falando de uma energia de escassez, uma energia de rejeição, uma energia de ficar de fora de algo, sabe, como se você se sentisse, assim, deslocado, mas ele tá falando que isso é a melhor atitude que você pode ter, né. Então talvez, vamos ver, eu vou contextualizar com as outras cartas, você esteja falando de algo como se você, eh, não precisasse economizar, talvez, porque a melhor atitude não é você ser escasso.
né? Mas ele tá te dando um conselho aí para você não agir com escassez, né? Mas ao mesmo tempo ele te deu uma energia de calma, calcula as coisas. Pensa com racionalidade. Então, pensar com racionalidade, botar as coisas na ponta do lápis, não quer dizer ser escasso. Quer dizer fazer aquilo que está dentro da sua possibilidade, mas você não precisa ser essa energia de pobreza, de escassez, de ai, não posso gastar, tenho que economizar, tá? Tá me parecendo muito um evento social mesmo, assim, sabe? Porque aí a gente vê uma carta aqui, ó, de comemoração, de copas, né? 3 de copas. Então, fala muito de socializar, de encontrar pessoas que você gosta, né? De amigos, pode falar de família. A gente tem uma carta aqui, ó, seguida de família, que é o 10 de copas. Então, me parece assim, ó, que você tá organizando, fazendo alguma coisa aí para sua família, tá? Que vai exigir de você uma certa racionalidade para tomar decisões, ainda que seja uma situação que possa te empolgar, que parece que é uma comemoração, mas ele fala assim, ó, planeje tudo, não precisa ficar nessa energia também de não posso fazer nada, vou cortar tudo. Faça a festa que vai deixar todo mundo feliz, que todo mundo vai se encontrar, isso vai acontecer, não tem problema, tá? E é engraçado porque saiu o julgamento aqui como melhores atitudes, e o julgamento fala muito de decisão importante, fala muito de renovação, fala muito de segunda chance, muito de perdão, né? Fala de segunda chance, também a gente pode falar de reencontro, de repente, né? A gente tá vendo que de repente vai ser uma situação que você vai encontrar muitas pessoas, sabe aqueles parentes que você nunca vê, né? Por isso que tá me dando muita impressão de uma festa grande, assim, tipo 15 anos ou casamento. Formatura talvez também pode ser, mas eu acho que é mais familiar mesmo, tá? E que vai ser uma chance de você reencontrar todo mundo, assim, é um momento decisivo no sentido de que é um momento marcante, assim, sabe? E aí ele tá aconselhando você, não precisa ser escasso, tá? Só precisa ser racional para tomar decisões. Nossa, eu tô achando bem específico essa tiragem de vocês. Vamos ver, vamos tirar mais um conselho que vai complementar essa melhores atitudes aí pra gente ter mais detalhes. Vamos lá. Gente, eu tô quase caindo da cadeira, que tô me debruçando pra frente. Vamos lá, conselho, conselho. Força. Força fala muito de autocontrole também, né? Pagem de espadas. Mundo e rei de ouros. Olha só, como eu falei, melhores atitudes que a gente viu antes é um tipo de conselho, é um conselho. Qual é a melhor atitude que você pode fazer? E o tarot está te aconselhando a não precisar de escassez, porque você realmente está, talvez, se preparando para encontrar pessoas que você gosta muito, talvez que você não veja há muito tempo. Até porque o julgamento também fala de passado, né? Então pode ser gente que você não vê há muito tempo, né? E aí, o que que ele te aconselha? Realmente, assim, ó, você precisa ter clareza para tomar decisões. Isso vai ser um desafio para você, porque você está muito empolgado, mas não precisa ser escasso, não precisa ser pão duro. Faz só as coisas dentro das possibilidades. Haja com autocontrole. Sabe quando você vai numa loja comprar uma blusinha e sai com 7? Se endivida, né? Ou seja, assim, pegue tudo aquilo que você vai precisar, mas não mais do que aquilo que você vai precisar para fazer o que você tem que fazer, sabe? Então, assim, tem autocontrole neste momento dessas decisões que você está tomando, tá bom? É, né, te pedindo realmente para agir como um rei de espadas, com clareza, tá? A gente tem aqui uma carta de análise, né? Então, assim, conselho, tenha autocontrole, analise as coisas, né? Pense antes de agir, pense no que você vai fazer. É uma carta de análise, de pensamento, de pensar em como agir, tá? Aí a gente tem uma carta do Rei de Ouros, né? A carta do Rei de Ouros é uma carta de prosperidade, é uma carta de algo concreto, algo estável, né? Talvez pedindo para você agir com racionalidade, como a gente já está vendo, né? E ter autocontrole para você não perder a sua estabilidade também. Talvez dizendo assim, não vai se endividar. Talvez essa carta aqui também esteja querendo dizer isso, né? A gente falou, não precisa ser escasso, mas também não vai se endividar, né? Não vai ficar sem dinheiro, né? Então pode ser isso também, não vai perder dinheiro, não vai gastar dinheiro à toa, né? Então, assim, mantenha, né? Se controle para manter, porque a carta da força também fala de manter, né? De manter algo. Mantenha o seu
enfim, seu dinheiro ali, a sua prosperidade, tipo, não perca dinheiro. Tenha em mente que você faz aquilo que você pode fazer sem ser uma coisa que vai te desestabilizar financeiramente, porque isso aqui fala de estabilidade financeira, né? E ao mesmo tempo tem uma carta aqui de realização. Fala de finalização de ciclo? Fala. Mas a gente está falando aqui claramente de festa, né? A gente está falando de 4 de paus, a gente está falando de 3 de copas, a gente está falando de reunião de família também, 10 de copas, né? Me bateu essa coisa de festa, tá, gente? Eu não tô conseguindo nem ver outra coisa aqui. Mas você tenta entender os significados das cartas conforme o momento que você está passando, tá? A gente tem no conselho também a carta do mundo. O mundo fala de viagem também, tá? Mas eu entendo assim que o conselho é faça aquilo que vai te deixar feliz, vai te deixar realizado. Então, assim, parou, pensou, calculou o que você pode, o que você não pode, não vai perder dinheiro, não vai gastar demais, não vai se endividar, mantenha, tenha autocontrole, saiba o que você vai fazer, né? Tenha clareza para fazer as coisas, mas faça uma coisa que te deixe feliz. Afinal de contas, parece que você vai encontrar muitas pessoas queridas aí nessa situação, né? Que a gente viu no Melhores Atitudes aqui, o festejo, o encontro, né? Talvez de gente que você não vê há muito tempo. Opa, tô confundindo todas as cartas aqui. E no conselho tem um mundo, né? Faça aquilo que vai te realizar, que vai te deixar feliz, né? Que vai te deixar assim, nossa, todo mundo reunido, o meu mundo, né? A minha família, meus amigos, é todo mundo reunido junto, então é uma coisa que vai te deixar feliz e é para você buscar isso, tá? Será que você vai casar? Assim, está pronto, assim, perto de casar? Pode ser, né? Que você esteja organizando sua festa de casamento, pensando em quem você vai convidar, né? Pode ser também, tá? Bem legal essa tiragem. Vamos tirar mais 5 cartas aqui? Para a gente entender melhor essa situação, tá bom? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 5 cartas para a gente entender melhor aí a semana do Sagitariano. Diabo, louco, Cavaleiro de Paus, Sol e Enamorados. De 5 cartas saíram 4 arcanos maiores, gente. Então, primeiro, né, saiu o Diabo aqui, tá? Diabo fala de vícios, tentações, de dependências, né? Nesse contexto, que especialmente eu estava falando sobre algo que você vai gastar um dinheiro, né? Que aparentemente é uma celebração, um encontro, de repente a confraternização da sua empresa que você está organizando, né? Uma festa também. Pode ser, a gente está no fim do ano, né? Pode ser tudo isso, tá? Mas aparentemente realmente é um evento que você está organizando que você não pode extrapolar ali o que você tem, né? O de dinheiro, mas você tem que fazer uma coisa realmente legal. O diabo aqui pode estar te falando sobre tentações no sentido de fazer algo maior do que você pode, né? Talvez tá falando assim para você segurar um pouquinho, porque tem o louco em seguida. E o louco, apesar de ser uma carta alegre, uma carta assim, vou lá, me jogo, ela também é uma carta um pouco irresponsável. Porque o louco fala de impulsividade, de você ir se aventurar sem garantia, sem pensar muito, né? Então é uma atitude que pode muitas vezes ser irresponsável, né? E talvez, junto com o diabo, tá dizendo como um alerta, né? Tenha responsabilidade para fazer as suas escolhas, tá? Assim, não faça. Tem outra carta de impulsividade aqui, ó, junto, em seguida. O Cavaleiro de Paus. Também é uma carta de ter muita vontade de fazer as coisas e fazer as coisas de forma impulsiva, né? Então você vê 3 cartas juntas aqui de tentações, de impulsividade, de responsabilidade, e pode estar querendo dizer sobre você ter cuidado com as escolhas que você vai fazer nessa decisão que você está tomando, nessa questão aqui que você está organizando, tá? As outras cartas mostram que eu acho que mostra meio que a finalização. Acho que você vai conseguir fazer tudo isso, porque mostra assim boas escolhas, tá? Que vão te levar para o sol, né? O sol é felicidade, o sol é alegria, o sol deu tudo certo, o sol está se sentindo bem, né? Só que antes de chegar no sol, você tem decisões para tomar, porque o Enamorados, ele fala de decisões importantes que envolvem emoção, né? Como a gente está vendo aqui que tem uma emoção envolvida, talvez parentes, né? A gente viu lá na energia que tinha o As de Copas, talvez mostrando no seu desafio que você tem que ser um pouquinho menos emocional que o Rei de Copas aqui. Ele está falando que a sua escolha é uma escolha um pouco emocional, né? Daquilo que você deseja
e daquilo que você pode, né, talvez, daquilo que você quer e daquilo que você deveria fazer, né. Então a gente vê aqui que tem muita tentação de você fazer o que você bem entende, o que você quer, sem pensar muito, sendo um pouco irresponsável. Por isso até que apareceu as cartas de escassez como, melhor atitude no sentido de não vai gastar dinheiro à toa, talvez você tenha esse impulso de fazer o que você quer, que você bem entende. E para você não entrar nesse impulso de fazer de repente entrar numa escassez, você tem que saber fazer boas escolhas para que tudo dê certo e para que a sua prosperidade, a sua estabilidade financeira se mantenha, tá? Então, eu acredito que é esse o recado do tarô para você. Me parece muito que você está organizando um evento, tá? Pode ser casamento, pode ser um aniversário importante que vai reunir muita gente, um churrasco de fim de ano da firma, né? Uma confraternização de fim de ano de algum grupo que você tem aí, mas que você tem que ir com calma, tá? Vamos pedir aqui um conselho para esse oráculo aqui dos animais sagrados. Em todos os vídeos eu tô avisando que esse tarô aqui, esse oráculo, ele é novo para mim, tá? Não li as cartinhas, não li o livrinho que vem com ele, então eu tô tirando da intuição, junto com vocês, gente, abri um sol aqui, eu fiquei clara, né? Junto com vocês na hora, mas não vou me sentir culpada se eu precisar colar, tá? Não aconteceu ainda, mas se precisar a gente cola aqui, não tem problema nenhum. Ele é novo, como eu tô falando, né? Não estudei sobre ele. É na intuição mesmo. Então vamos pedir aqui um conselho para ele na intuição. Urso. O urso é um animal forte. O urso no baralho cigano fala até de controle, né? Se a gente for pegar esse significado do urso aqui para controle, isso aqui não é um baralho cigano, tá, gente? Um tarô não, um oráculo dos animais sagrados, ó, são só animais, tá vendo? Então, não é a mesma coisa que o baralho cigano, mas a gente pode entender o urso como esse animal de controle, né? É um animal forte, um animal resistente, um animal que não desiste, ou desiste? Acho que não, acho que ele é persistente, né? Mas a gente tá mostrando muito aqui sobre força, eu acho, e sobre controle especialmente, porque a gente tá falando aqui de decisões racionais, de não se empolgar demais e fazer o que não pode, né? Para não gastar dinheiro à toa, mas fazer aquilo que se quer. Então, para você conseguir encaixar o que você quer, a festa do jeito que você quer, o evento do jeito que você quer, não gastar muito dinheiro, não desestabilizar suas finanças, você tem que ter muito controle de tudo, né? Então, eu acredito que o oráculo está reforçando esse controle que você tem que ter sobre tudo que você vai fazer. A gente viu a força aqui, né? E como eu te falei, o urso é um animal muito forte, e a força tem um pouco a ver com isso, né? De se controlar, do autocontrole. E aqui está falando sobre controle de uma forma geral, né? Você controlar toda a situação de forma que tudo se equilibre, tudo dê certo, que o final realmente seja o sol, né? Que seja realmente aqui a gente viu também o mundo, né? Que são cartas de felicidade, de realização, conseguir, deu tudo certo, vai dar tudo certo, tá? Seja lá o que você esteja fazendo aí. Mas o tarot te pede controle, lógica, raciocínios e segurar a emoção para poder decidir todas essas coisas, tá bom? Achei que ficou bem legal, achei que ficou bem específico também, né? Talvez realmente você esteja aí nessa fase de planejamento de algum evento grande aí, especialmente no fim do ano, tem muito evento para ser organizado, né? Então é isso, gente. Espero que tenha ressoado com vocês. Me contem aqui nos comentários, que eu vou gostar de saber, ainda mais uma tiragem tão específica assim, né? Mas se não ressoou com você, tudo bem, tá? Você pode estar em outro momento, passando por outras coisas, e aí se você quiser, me chama para a gente fazer uma consulta individual com você, saber mais da sua situação aí para te aconselhar melhor, tá bom? Então é isso, gente. Não se esqueçam de inscrever no canal, me dê um joinha e até semana que vem.